Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso. Vamos prosseguir aqui. Nessa aula a gente vai ver como funciona a operação de projeção de uma imagem. É importante salientar que no ArcGIS existe uma ferramenta chamada Project, que é a ferramenta que a gente vai usar. Essa ferramenta ela serve tanto para realizar alteração no sistema de coordenadas, como também serve para alterar o sistema de projeção. Então, mesmo que a gente queira mudar de Sirgas 2000 UTM para Sirgas 2000 em graus, por exemplo, que seria uma transformação de sistema de coordenadas e não uma transformação de projeção, né? Mesmo assim, a operação que a gente vai usar se chama Project. Então já vamos lá para o ArcGIS para iniciar. Bom, eu estou aqui com uma ferramenta que a gente vai usar na próxima aula, que é uma ferramenta que serve para realizar medições sobre a imagem. Eu estou usando ela aqui só para servir como exemplo, tá? Só para mostrar para vocês que aqui no caso da minha imagem, que é a mesma imagem que vocês têm aí, que ela está em um sistema de coordenadas que não é o UTM. E o mais importante aqui é que eu não consigo calcular a área das feições. Então aqui a gente vê que o ícone ele fica em cinza, ele não deixa eu clicar. E sempre que a gente for realizar esse tipo de cálculo, tanto de distância quanto de medição de área, eu recomendo usar o sistema UTM, que vai trazer menos complicação. Então eu preciso disso aqui num sistema UTM para eu poder fazer medições de área e medições de distâncias na projeção UTM. Agora como é que eu faço para projetar isso aqui para UTM? Primeiro a gente tem que achar a ferramenta de projeção. Eu vou tirar aqui da reguinha, né? Vou pegar a setinha, essa setinha preta aqui que é a padrão, e eu preciso da barra Search, que é essa barrinha aqui, ó. Não vai estar originalmente aqui para vocês, vocês podem vir aqui em cima, ó, clicando nessa ferramenta, vai aparecer a barra Search, e aí você salva ela, dá um auto-hide nela, ela vai ficar automaticamente aqui na direita, igual a todas as outras. Agora o que eu vou digitar aqui para eu procurar a ferramenta de projeção de imagens? O nome da ferramenta é Project Raster. Podem anotar aí o nome das ferramentas, com o tempo você vai decorando isso aí conforme for usando, mas se quiser ir anotando o nome das ferramentas e o que ela faz, para ter uma lista, né? Então o Project Raster vai reprojetar, vai trocar a projeção de um dado raster. Tem a função Project que faz a mesma coisa, só que para vetores. Cliquei nela, abriu aí a ferramenta. Então é muito fácil de usar, todas as ferramentas do ArcGIS é muito intuitivo de você usar. Ele vai meio que te ensinando como usar a ferramenta. Eu vou pegar aqui a imagem original, Orto RGB, ó, Input Raster. Então é a entrada do raster que eu vou projetar. Eu vou arrastar ali para esse local. Ele identificou o raster e já identificou o sistema de coordenadas que esse raster está. Então ele já identificou que está lá em WGS84. Agora eu vou dizer para ele aqui aonde que eu quero salvar o meu resultado em UTM. Agora eu não quero mais o dado em graus decimais, eu quero em UTM. Daí eu venho aqui na pasta do curso, vou em aulas, aula 3, no mesmo local sempre, né? E vou pegar a Orto RGB, vou salvar uma Orto RGB underline UTM aqui. Então ele já vai salvar essa Orto RGB underline UTM lá na pasta onde está salvo o meu curso. Agora eu tenho que determinar aqui qual que é o sistema de coordenadas que vai ter esse meu resultado. Se eu clicar ali nessa setinha, vai abrir para mim uma janela para eu fazer a escolha do sistema de coordenadas. Eu já tenho aqui o sistema correto salvo nos meus favoritos. Então, se eu não tivesse, eu teria que vir aqui em Projected, UTM, South America, Sirgas 2000, que é o nosso oficial, e aí aqui eu acho o Sirgas 2022S. Só selecionando ele e clicando aqui na estrelinha, eu adiciono ele como favoritos. Quer ver? Eu vou adicionar o 21S aqui como favoritos. Agora eu tenho os dois aqui com o sistema de coordenadas que você mais usa, né? Como eu mais uso é o Sirgas 2022S, que é o da minha região aqui, eu mantenho ele só como favoritos. Vou selecionar, vou dar um OK, e aí ele já identificou que a transformação que ele precisa fazer é de WGS para Sirgas, beleza, e aí eu vou dar um OK para ele fazer essa projeção. Beleza, finalizou aqui o processamento. Eu cortei a parte do vídeo porque o processamento demorou aqui aproximadamente uns 7, 8 minutos. Deve demorar um pouco aí para vocês também, então não
se assustem se ele ficar processando, ele vai ficar aqui embaixo processando um certo tempo, tá? Porque a imagem é um pouco grande. Então vocês viram que ele já adicionou aqui automaticamente a UTM na lista, né? Já veio aparecendo aqui. E as duas estão aparecendo uma em cima da outra. Vocês podem ver quando eu altero uma e a outra. As duas estão em cima porque o ArcGIS faz uma coisa chamada projeção on the fly, onde ele faz a projeção automaticamente aqui para mim. Então ele sabe, o sistema do ArcGIS está trabalhando em graus decimais, como a gente pode ver aqui na direita embaixo, né? Mas ele está demonstrando uma imagem em UTM aqui para mim. Eu posso desligar a imagem de baixo e agora eu posso clicar com o botão direito aqui nessa orto UTM, vir em propriedades, source, e aí a gente consegue ver na opção de Spatial Reference, a gente consegue ver que ela está projetada mesmo em Sirgas 2000 UTM-22S. Agora, como é que eu faço para conseguir realizar medições em cima dela? Eu tenho que vir aqui em Layers, botão direito, Propriedades, Sistema de Coordenadas, Coordinate System. E aí eu vou trocar o ArcGIS para trabalhar em Sirgas 2000 UTM-22S. Então, antes o ArcGIS, que é o arquivo que eu estou usando, ele estava trabalhando em graus decimais, mas o meu dado estava em 22S, em UTM. Então eu vou trocar agora o ArcGIS para trabalhar em Sirgas 2000, né? Vou dar um OK aqui. Agora eu venho aqui, botão direito novamente, Propriedades, Geral, e aí eu venho em Display e troco para metros. Dou um OK. Então a gente já tem aqui embaixo aparecendo resultados em UTM, tá? Então esses resultados aqui, esses valores, são os valores UTM de cada um desses sistemas. Tem que ficar muito ligado porque tem a projeção dos dados e tem a projeção do sistema que a gente está utilizando. Os dados a gente vai fazer a projeção lá pelo Project, né? Então a gente consegue clicar no dado, botão direito, propriedades, e ver qual é o sistema de projeção que ele tá. O dado tá, né? Agora o sistema, o ArcGIS, ele tá. A gente tem que clicar aqui em Layers, botão direito, propriedades. E aí aqui a gente altera a projeção do sistema, tá? Então são dois locais diferentes, os dois têm que estar compatíveis. Se os dois não tiverem compatíveis, o ArcGIS vai fazer uma projeção on the fly aí para ti e vai acabar mostrando coisa em UTM como se estivesse em graus decimais. Então pode dar uma certa confusão aí para quem estiver iniciando. Mas tem que ficar bem ligado nessas duas projeções aqui, tanto dos dados todos, né? Quanto do sistema do ArcGIS que a gente estiver utilizando. Agora eu quero mostrar uma outra ferramenta para vocês que também tem a ver com projeção. Pode acontecer da minha imagem, que é a minha imagem de referência, que seria essa orto RGB aqui. Por exemplo, quando eu clico aqui em propriedades dela, venho em Source, e onde eu venho aqui em Spatial Reference, que é referência espacial, pode acontecer disso aqui tá indefinido. Pode acontecer do sistema não saber qual é o tipo de referência espacial desse arquivo. E aí, quando acontecer isso, vai estar da mesma forma que está aqui embaixo, ó, Vertical Coordinate System Unknown. Isso aqui é o que? É que ele não conhece qual é o sistema de coordenadas vertical. Isso não interessa para a gente, não faz tanta diferença que ele conheça o sistema vertical ou não, nesse nosso caso aqui. Pode acontecer do sistema horizontal ele não conhecer. E aí, se ele não conhece o sistema horizontal, ele não vai conseguir fazer a projeção porque ele não sabe de onde ele tem que projetar, de onde ele tem que sair. Como no nosso caso aqui ele sabia que ele estava em WGS e tinha que projetar para Sirgas em UTM, ele sabia que tinha que sair do WGS e chegar no Sirgas. Se isso aqui tiver desconhecido, unknown, né? A gente vai ter que definir esse sistema de coordenadas antes de fazer a projeção. Para a gente definir o sistema de coordenadas, a gente vai usar a ferramenta chamada Define. Então, se a gente vier aqui no Search, na aba Search, e digitar Define, ele vai abrir o Define Projections. Então, eu vou ali no Define Projections,
e ele vai abrir uma janela muito simples aqui para mim. Tem duas coisas para eu fazer. Vou pegar essa imagem orto-RGB, jogar para cá. Nesse caso hipotético, a imagem não está definida, não tem um sistema definido. Então eu viria aqui ia estar aparecendo tudo como unknown, né? Ia estar mais ou menos assim. E aí eu vou clicar aqui e vou lá dizer que eu sei qual é o sistema de coordenadas que tem essa imagem. Então eu vou dizer, ó, essa imagem aqui, ela está em WGS84. Vou dizer para o software, ó, beleza, agora eu vou definir o sistema de coordenadas dela. E aí vou dar um OK aqui, e a partir daí o ArcGIS vai entender qual é o sistema de coordenadas dessa imagem. Uma coisa bem importante para vocês entenderem é que aqui a gente só está definindo o sistema de projeção, que é o sistema ou o sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e preencher nesse campo aqui com Sirgas 2022S, eu não vou projetar nada. Eu só vou dizer para o ArcGIS que essa imagem aqui está em Sirgas 2022S. E isso não é verdade, então eu vou estar complicando os cálculos. Quando ele for fazer a projeção, ele vai projetar errado, porque a gente definiu errado. Então sempre que a gente for fazer uma definição de projeção, a gente tem que ter certeza de qual é de fato a projeção daquele arquivo. Essa janela aqui, ela não faz projeção, tá bom? Então, se eu der um OK aqui, não vai mudar nada, né? Porque já está definido, na verdade. Eu estou fazendo uma suposição aqui que não tivesse definido, né? E aí eu posso dar um OK aqui, ele vai fazer essa definição. E aí, a partir disso, quando eu for fazer a projeção, eu vou vir aqui no Project, e aí eu pego esse arquivo e projeto ele de WGS84, daí sim para Sirgas, né? Como ele já estava definido antes, a gente conseguiu fazer a projeção sem usar o Define. Eu acho importante vocês conhecerem tanto o Project quanto o Define, que muitas vezes eles vão andar em conjunto. Você vai ter que primeiro definir a projeção para depois usar essa definição para projetar para a projeção que você quer. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês esses processos de projeção de imagem aqui dentro do ArcGIS. Como eu já citei no começo, essa ferramenta ela serve para qualquer tipo de alteração na projeção, seja nas coordenadas ou na própria projeção mesmo. E lembrando que ela só vai funcionar quando a projeção estiver definida no arquivo que você estiver utilizando. E aí, caso você saiba qual é o sistema de projeção, mas ele não esteja definido, a gente usa a função Define Projection e resolve esse problema de definição antes de projetar. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter que trabalhar com essas duas ferramentas em conjunto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.